Evangelho de João, segundo João, capítulo 3, versos de número 34 ao 36. Está escrito: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Amados ouvintes, tome muito cuidado, você que ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia está sendo muito clara aqui. O próprio Senhor Jesus, ele falou que aquele que é de Deus, ele fala as palavras de Deus. Não tem mistura, pregação com ciência de numerologia, não tem mistura com ciência de psicologia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Então tome muito cuidado com a mistura da palavra de Deus, que é altamente suficiente. A própria palavra é suficiente para nos limpar, para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos exortar, daquilo que precisamos a cada dia nos fazer um autoexame daquilo que tem desagradado a Deus. A palavra de Deus é suficiente. Então o próprio Senhor Jesus falou aqui, João capítulo 3, verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ponto. Fala as palavras de Deus. Não tem invenção, não tem mistura com filosofias, com ensinamentos próprios do homem, com ciências exatas, com ciências sociais, com psicologia, como eu vejo aí, muita mistura, com numerologia, com achismos. Eu já ouvi pregador até falar assim que eu não sei de onde ele tirou isso. Um homem aí altamente conceituado por alguns aí, como doutor que conhece, ele diz que depois da morte a pessoa tem 6 minutos ainda para decidir se quer ir para o céu ou se não quer ir para o céu. Se ela aceita Jesus depois que morre, depois de 6 minutos. Eu quero saber onde é que está escrito isso. Então tome muito cuidado, porque os que são de Deus, e aí pouco importa se a pessoa tem curso de teologia, se a pessoa tem um curso superior. Não estou dizendo aqui que a pessoa não deve buscar o conhecimento. Busque o conhecimento, busque estudar sim, por que não? Eu não estou fazendo aqui apologia para a ignorância, mas não tem nada a ver o conhecimento humano com a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Então cuidado com certos homens que se dizem profetas aí, porque Deus não dá o Espírito por medida. A palavra é suficiente para mim e para você. Tome cuidado com misturas. Tem pessoas que vieram de outras religiões, por exemplo, e aí dizem que receberam Jesus e elas são místicas. Pessoas que vivem do misticismo e dizem que Deus é que está dizendo. Porque Deus diz. Cuidado, irmãos. A própria palavra fala. Eu não sou contra os dons. Eu creio no dom de revelação. Mas veja bem, eu não creio em misticismo evangélico. Eu não creio em misticismo gospel, em adivinhação evangélica. Porque a palavra de Deus, você sente paz quando vem pelo Espírito Santo. E aqui continua, em João 3 agora, verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas a ira de Deus sobre os que não creem permanece. Então essa conversa de dizer, Deus é amor, no final está todo mundo liberado, posso continuar de uma forma deliberada no pecado, porque no final Deus vai passar a régua e todo mundo vai para a glória. Então não é bem assim que a Bíblia diz. Aqui no verso 36, na parte B, fala: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É ira, irmão. A ira de Deus. A ira de Deus foi sobre o Senhor Jesus lá no Calvário. É por causa disso que nós temos hoje
digamos assim, um privilégio pela graça de nos arrependermos e confessarmos Jesus como o único Salvador. Então, muito cuidado por aí. Primeiro, voltando, recapitulando, quem é de Deus não fica o suficiente. E, segundo lugar, Deus, que já está muito próximo a vir, porque Jesus está às portas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.